A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas, paz e graça a todos. Vamos estar aqui falando mais uma vez das grandezas do nosso Deus, a sua maravilhosa palavra, né? Que Deus esteja abençoando e edificando mutuamente a sua igreja neste momento. Que Deus abençoe a todos gradativamente, conforme a abertura do vosso coração. E nesse dia vamos estar falando um pouco sobre racionalidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, né? Vamos deixar Deus comunicar a nós a sua palavra grandiosa, né? Quando Deus ele faz o homem, Adão, ali, onde está escrito no livro de Gênesis, o livro da criação, capítulo 2, verso 7, né? A Bíblia diz que Deus forma o homem ali do pó da terra, da matéria da terra, né? E ele formando o homem ali, a Bíblia diz que ele sopra o seu ruach, né? Dentro do homem, sopra o seu fôlego de vida no homem, né? E o homem passa a ser uma alma vivente, né? É assim que está escrito. Então, quando Deus faz o homem, ele deu para o homem ali umas particularidades diferentes das demais criaturas que Deus fez, né? Alguns atributos diferentes. Por isso, quando nós vemos em Gênesis 1, 26, 27 ali, que Deus decide fazer o homem, e disfarçamos o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, né? Segundo a imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus, né? Então, Deus consente ao homem ali atributos, né? Quero citar alguns aqui, alguns dos principais atributos que Deus estabeleceu para o homem: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Deus concedeu ao homem estes atributos, né? Para que o homem possa exercer as suas funções diferentemente dos demais animais, né? Por isso o homem ele é um ser racional, como a própria ciência ela nos confirma, diferentemente dos animais que são seres irracionais. É sobre isso que eu quero falar para você neste vídeo, porque a espiritualidade é a necessidade que nós temos de Deus dentro de nós. A necessidade que nós temos de buscar a Deus. Aquela necessidade, sabe, aquela pessoa que ela não é cristã, não aceitou Jesus, não tem uma vida com Deus, mas quando ela ouve um louvor, aquele louvor toca na sua alma, ela começa a chorar, ela começa a sentir Deus da sua forma, mas a sentir Deus. Na verdade, ela está sentindo uma necessidade, uma fome no seu espírito, né, de voltar, né? E é essa ansiedade, essa espiritualidade que Deus colocou em nós. Por mais que o homem caiu no jardim do Éden, né, desobedecendo a ordenança de Deus, essa necessidade de Deus, ela ainda está composta dentro de nós. Por isso nós vemos surgimento de muitas religiões, né? De muitas buscas, né? Por esse anseio que tem dentro do nosso coração. E do coração do cristão, do não cristão, né? Esse anseio é o que faz os surgimentos das religiões, né? No mundo, porque todos querem buscar esse religamento, querem saciar essa necessidade que tem dentro do seu ser. Por isso o termo religião significa religar. Mas religar o quê? Religar aquilo que foi desligado. Se é religar, então é para ligar algo que um dia foi ligado. E o que foi ligado conosco um dia? Foi o relacionamento com Deus. No jardim do Éden, Deus descia pela manhã e pela tarde para se relacionar com Adão. Então, Deus deu essa capacidade que nós entra aí na sociabilidade, né? O homem é um ser social, o homem é um ser que
que ele precisa se relacionar com alguém. Então Deus exerceu esse primeiro papel de relacionamento com Adão, né? Então você é feito um ser socialista, social, né? Que precisa estar em contato com pessoas. Precisa estar em contato com a pessoa. Por isso que você não pode se trancar num quarto em depressão. Por isso você não pode não querer ver pessoas. Por isso você não pode se isolar das pessoas. Isso também pode ser uma doença psicológica, também pode ser uma doença espiritual, né? Porque quebra os princípios de Deus, que Deus fez o homem para relacionar com outras pessoas, com outros seres. Por isso ele vê Adão ali entristecido, né? Porque não achava uma companheira idônea para Adão. Então ele pega e faz Eva da costela de Adão, né? Ele faz Eva para que Adão tenha um relacionamento com Eva, né? Então Deus ali declarou que não era bom que o homem viva só. Então não é bom que você esteja só. Então é bom você ter uma companheira, um companheiro. É bom você ter a companhia da sua família, ter a companhia de amigos bons, né? Que vão te levar para bons caminhos, que vão te dar conselhos bons, edificantes, né? Então não é bom que o homem viva só, né? Então Deus faz o homem ali do jardim e dar a ele esses atributos, né? De relacionamento, de espiritualidade, que é a sede por Deus. O salmista Davi diz que assim como a costa anseia pelas fontes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, né? Então é a necessidade que o salmista estava declarando da sua alma, de ter um encontro com Deus, de estar preenchido com Deus, né? Por isso que muitas pessoas às vezes procuram se preencher nas drogas, preencher num cigarro, numa festa, né? Em relacionamentos, sexualidade. Mas se você não estiver preenchido por esse anseio que se chama Deus, você vai usufruir de tudo isso, de toda a riqueza, e não vai ser preenchido, porque há uma necessidade de Deus dentro de você. Amém, meus queridos amados irmãos? Então falamos aqui sobre espiritualidade, sociabilidade. Vamos falar sobre a liberdade. Deus também deu ao homem a liberdade, é o que nós chamamos do livre-arbítrio, né? O homem tem o direito, né, de decidir, né, as suas ações, né? Então ele tem o livre-arbítrio, ele tem o ato de decidir, né? E Deus também lhe deu a sabedoria divina para que ele possa tomar as suas decisões sabiamente, né? Ou seja, é isso que compõe ao homem o livre-arbítrio. É um dos atributos de Deus que Deus concedeu para ele. Ele tem o direito de aceitar a mensagem de Deus ou negar a mensagem de Deus. Por isso Deus diz lá no livro de Deuteronômio, né? Eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, um é a vida, outro é a morte. E te dou um conselho, escolhe a vida, né? Então Deus mostra os caminhos, Deus mostra dá o seu conselho para o homem, né? Porém a decisão ela vai partir do coração do homem, vai partir dele, aceitar estar com esse Deus, estar com a vida, ou aceitar o caminho que vai lhe levar à morte, né? Importante ressaltar que o livro do Provérbios também fala que há caminhos que parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Então é importante você saber qual trajeto você está seguindo no dia de hoje. Você é um ser que tem um livre-arbítrio, mas Deus também lhe deu sabedoria para você tomar as suas decisões. Amém, meus queridos amados irmãos? Né? O ato de decidir, né? São atributos que também os animais não têm. Isso é um atributo delegado ao homem de decidir sair de casa ou voltar para casa, ir ao trabalho ou ir para a loja fazer compras, você voltar para a sua família ou estar longe da sua família, né? Isso é uma decisão sua.
Você tem essa capacidade de tomar essa decisão. Você tem a capacidade de dizer não e dizer sim. Por isso a palavra de Deus diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, seja decisivo, porque Deus lhe deu essa capacidade de decidir. Por isso que Ele cobra de você, seja sim ou não, porque você tem essa capacidade de dizer não para as coisas erradas e sim para as coisas certas. Né? Então você tem essa capacidade. É nisso aí que entra, irmão, o que eu falei no começo, que é a nossa racionalidade, né? Você é um ser racional. Você tem a capacidade de tomar decisão porque Deus lhe deu raciocínio, né? Para raciocinar acerca das coisas, né? Por que nós vemos aí, às vezes os animais eles atravessam a pista ali, a rua, sem olhar se está vindo carro, muitas vezes. Às vezes tem uma faixa de pedestre, eles não usam, porque eles não são seres racionais, né? Mas você é racional. Você consegue compreender as coisas, você consegue raciocinar acerca das coisas, acerca da vida, acerca da morte, acerca das suas atitudes. Você não pode deixar nada roubar o seu raciocínio, roubar a sua racionalidade que Deus te deu. Deus deu essa capacidade a Adão no Jardim do Éden. Deus deu essa capacidade para nós, seres humanos. Esses atributos únicos que são de seres humanos, racional. E Deus é um ser racional, né? Por mais que a sua essência é espírito, como o Senhor Jesus falou no livro de João, capítulo 4, verso 22, né? Diz que Deus é espírito, sim, mas Ele colocou em nós a sua semelhança, em nós a sua imagem. Então, se eu raciocino, Deus também raciocina, né? Então, Deus é um ser espiritual, racional. Por isso, Deus nos chama a sermos, a raciocinar. Por isso, Deus nos chama. Vinde a mim, raciocinemos, né? Está escrito no livro de Isaías, né? Vê que Deus é um ser racional. Ele chama a gente para raciocinar acerca das coisas. Livro de Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz assim, irmãos, ó: vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejamos vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se estiveres pronto para ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusaste e foste rebelde, sereis destruído pela espada, pois a boca do Senhor disse, né? Ou seja, Deus é um ser racional, Ele lhe chama para raciocinar com Ele, acerca das suas atitudes, acerca do seu livre-arbítrio, como você está usando Ele, acerca do seu relacionamento, como você está se relacionando com Ele, como você está se relacionando com a sua esposa, com o seu esposo, está se relacionando com a sociedade. Então você precisa parar e pensar qual o custo da sua racionalidade, né? Deus também nos chama para cultuarmos Ele racionalmente. O que é racionalizar? É você saber o que você está fazendo. Os animais, eles não sabem o que está fazendo, por isso eles não podem adorar a Deus. Mas você, como ser humano, você tem a capacidade de adorar a Deus. Isso foi delegado para você. Então por isso que o nosso culto tem que ser racional. E dentro dessa racionalidade é que eu quero falar sobre muitas pessoas que estão irracionalmente prestando culto a Deus, né? Tem pessoas que estão prestando culto a seres estranhos. As pessoas estão prestando cultos irracional a Deus, né? Estão numa busca de um Deus que não está naquele antro, não está naqueles padrões. É como eu dizer para você, pedir para você o endereço de alguém, endereço, vamos supor, do irmão João, e você dá o endereço para mim. Pastor, já que você vai descer ali a rua direita, na casa 16, você vai entrar. E eu, irracionalmente, saio, pego aquele endereço e pego a rua à esquerda e chego na casa 16 procurando
procurando o irmão João, certamente vai sair uma pessoa dizer, aqui não tem nenhum irmão João. Porque o caminho que foi dado foi o caminho da rua direita, na casa 16. E eu peguei o caminho da rua esquerda, na casa 16. São semelhantes, mas não são iguais. Então por isso que Deus chama nós para raciocinar. Não, vou raciocinar. Se o irmão falou que é na casa 16 da rua direita, eu tenho que seguir a rua direita e bater na casa 16. Que ali eu vou encontrar o irmão João. Assim também funciona com Deus. Tem muitas pessoas prestando culto irracional ao Senhor, né? Olhamos o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12. Veja como Deus nos chama para sermos racional. Observe. Diz aqui, ó, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora Paulo entra em outra. E não vos amoldei ao esquema deste mundo, mas serdes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Mente. Para você experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, você precisa raciocinar. E pensar, Deus está ali naquele lugar mesmo? Será que a forma que Deus deu para que eu possa buscar ao Senhor é desta forma mesmo? É nesse caminho da rua direita ou é o caminho da rua esquerda? Qual é o caminho, né? Olha o que Deus faz para algumas pessoas. Teve um tempo do povo de Israel que o povo estava buscando Deus da maneira incorreta, buscando saciar os seus anseios da maneira incorreta. E o profeta Abacuque, ele vai nos falar acerca disso no capítulo 2, no verso 18. O profeta Abacuque, ele vai nos dar uma direção sobre isso, sobre irracionalidade. Olha só o que o profeta ele vai dizer no capítulo 2, profeta Abacuque, capítulo 2, verso 18. Para que serve as imagens esculpidas por um artifício? É a imagem de fundição que ensina a mentira. Pois o artifício confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Né? Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha só o que o profeta Abacuque está falando. Olha, gente, vamos raciocinar. Vocês estão falando com a madeira. Vocês estão falando com um monte de pedra. Acaso isso aí pode ensinar vocês? Acaso isso aí pode raciocinar? Acaso esse madeiro, essa imagem de artifício, essa escultura, imagem de escultura, pode falar? É irracional buscar esse tipo é irracional buscar esse tipo de saciação do seu interior. É irracional. Então o profeta Abacuque fala: acaso a pedra pode mudar de lugar? Desperta, porque está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito nele. Não há espírito nele para você ver. Então, se não há espírito, vamos raciocinar. Não tem vida. E como você vai buscar a vida daquilo ali? É irracional isso aí, irmão. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar nossas atitudes, as nossas formas de buscar ao Senhor. Há caminhos que parecem ser bons, parece que vai levar a vida. Provérbios diz isso. Mas o fim dele é a morte. Raciocine acerca disso, né?
Põe a tua mente para raciocinar. Qual culto que você está apresentando a Deus? Deus abençoe aos irmãos. Eu fico aqui com essa reflexão.